estamos aqui, Jesus, diante do seu trono de graça, para te ouvir palavras construtivas, palavras que traz para nós revelação, sabedoria do alto. Tua palavra é luz, ela ilumina nosso espírito para compreender quem é Deus. Ajuda-nos a ser mais iluminados nesta noite, através da tua santa palavra, pelo teu Santo Espírito. Ajuda-nos com o perdão de nossos pecados. Construa dentro de nós a vida eterna em porção maior nesta noite. Possamos sair daqui mais iluminados, mais revelados, mais cheio com teu Espírito Santo dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom estar aqui e com vocês, não é? Com vocês. E vocês que estão em casa, Deus abençoe todos vocês que estão em casa acompanhando nosso culto pela internet. O Senhor ilumine-vos também. Vamos nos colocar em pé aqui, você em sua casa, abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Eu gostaria, eu creio que vocês já sabem, mas nunca é demais relembrar. Os cultos de sexta-feira que estamos estudando sobre o selo, é bom você trazer a literatura, o primeiro selo, porque é um culto muito profundo, muito especial para a noiva, para os filhos de Deus, aprofundar nas raízes da revelação. Porque na hora do aperto que está vindo aí, o aperto ainda não veio não. O aperto da noiva não é coronavírus não. O aperto da noiva é espiritual. A hora do aperto, esse conhecimento revelado vai te ajudar a encarar. Vai te ajudar a encarar a hora do aperto. O crente deve estar familiarizado com as instruções da Bíblia para que ele possa encarar a hora do aperto com galardia. Com galardia. O Senhor Jesus nos abençoe, em nome de Jesus. Apocalipse 6, verso 1 e 2. E havendo o Cordeiro. Vamos, isso nunca é demais lembrar. Quem abriu o livro é o Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, é Jesus Cristo, é Deus. Não foi homem nenhum. Portanto, nós não estamos baseados em homem nenhum, mas no Cordeiro, em Cristo, na palavra. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, nesse caso foi o primeiro, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão. Esses 4 animais são os de Apocalipse 4, da parte de Deus. Leão, boi, homem, águia. Esse aqui é o primeiro, é o leão. Então vem a denúncia do primeiro animal. Animal na Bíblia é poder, não é? A denúncia do primeiro animal para esse cavaleiro do cavalo branco. Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado, ele não tinha, uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer, porém seu caminho vai ser curto. Ele não vai vencer por muito tempo, não. Pai Celestial, ajuda-nos. Abra os nossos corações para entender tua palavra, não apenas na mente, mas entender na alma. O que vale é a alma, entendimento da alma, alma revelada. Em nome de Jesus, amém.
Vamos ainda sentados ler Apocalipse 19, do verso 11 ao 16. Esse cavaleiro do cavalo branco que vimos aqui em Apocalipse 6, ele não é Deus, esse é o diabo fantasiado. Ele vem, todas as vezes que ele se manifesta, o diabo, ele se manifesta para imitar a Deus. Deus está aqui, Jesus está aqui em Apocalipse 11, ele vem em cavalo branco, branco quer dizer pureza, justiça. Apocalipse 19, verso 11 ao 16, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. O diabo não dá conta de ser fiel e nem verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Quem tem Jesus tem justiça na alma, no espírito. Você lembra de Davi? Davi, mesmo quando caiu com a mulher de Urias, o profeta Natã apontou o dedo para ele. Davi tinha justiça. O crente, mesmo errado fisicamente falando, ele conserva o Espírito de Deus, que é o Espírito de justiça, nele. Por isso que o cristão nascido de novo, ele não consegue pecar e continuar no pecado. Ele se condena a si mesmo, porque ele tem dentro de si a justiça, que é a palavra, que é o Espírito Santo. Quando você chama a atenção dele, a justiça de Deus, que é a palavra, que é o Espírito Santo, já chamou muito primeiro do que você. Ele tem justiça, o cristão tem justiça dentro de si, que é a palavra, que é o Espírito Santo. Verso 12, Apocalipse 19, falando de Jesus que vem nesse cavalo branco. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. 7, né? 7. Fé, virtude, conhecimento. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Esse nome Jesus é para nós do lado de cá, nome redentor. O nome eterno dele lá será um que nós não sabemos. Conheceremos na hora lá, na hora. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele com esta veste ensanguentada, que ele ensanguentou no Calvário, passou por 2000 anos com esta veste ensanguentada, redimindo, e por último aqui na última era, redimiu a mim e a você. Por isso que esta veste ensanguentada vem de longe sangrando, pingando sangue por cada pecado meu e seu e nosso. Obrigado, Jesus. Isso é a marca do vencedor, é sangue. É a marca do vencedor, é sangue. Ele não estava em uma veste toda mofadada, não. Você nunca vê um soldado que termina a guerra todo limpinho, a veste toda almofadada. Não, ele vem rasgado, sujo, sangrento e às vezes até mutilado. Assim é o nosso Cordeiro. Veste ensanguentada, porque batalhou por 2000 anos, derramando sangue por cada eleito. Oh, amados, é para mim, é para você isto. Verso 14, aqui ele não vem sozinho. Aqui ele desce com os santos, que a noiva já houvera subido no arrebatamento 3 anos e meio antes. Agora ele está descendo para implantar o milênio aqui na terra, e ele desce com ela, o rei e a rainha. Verso 14, te enxerga-te nisto, te enxergue nisto. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, justiça, e vestidos de linho fino e puro. Você está nesse número, acredite. E da sua boca, a boca dele, saiu uma aguda espada. Você sabe qual que é a arma que ele luta? É com a espada.
para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa espada, Hebreus 4:12, diz que é a palavra de Deus. É a arma mais poderosa que existe. Não é arma bélica, não é arma branca, é a palavra. Oh, amados, se nós pudermos confiar nesta arma poderosa que ele usa. Conte-me, na história, na biografia de Jesus, onde foi que ele se defendeu com alguma arma bélica? Arma branca ou arma colorida? Nunca. Toda a vida ele usou essa espada afiada. E com ela ele venceu Satanás em cada investida que ele dava. Jesus é nosso irmão mais velho. Se ele venceu com a palavra, que é a espada de dois gumes, por que nós vamos ter medo de usá-la ela hoje? Usar ela hoje. Use a palavra. Quando Satanás encantuou ele lá em São Mateus 4 e queria vencê-lo de todas as formas, ele puxou dessa espada e começou só a cortar. Cortar. Está escrito, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. O diabo perdeu até o rumo da casa dele. Você pode usar isto se você confiar nisto. Problema é porque isso não é visto com os olhos naturais, e o humano, infelizmente, o humano é muito incrédulo, como foi Tomé, só crê no que vê. Mas você tem que te interiorizar, fazer sua alma enxergar. Verso 16: e no vestido de sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o nosso Deus. Se nós pudermos nos converter e confiar nesse poder, nós seremos uma igreja forte, famílias fortes. O problema é que nós confiamos mais nas coisas humanas, naturais, e não confiamos tanto nesta arma tão poderosa que Deus nos deu. Vamos lá agora, primeiro selo. Estamos estudando o primeiro selo, culto de sexta-feira, culto de estudo dos selos. O profeta disse na mensagem, o sinal ali no início, que os selos, a revelação dos 7 selos, são os sermões mais sobressalentes do seu ministério. Maior. Os selos pega de Gênesis até Apocalipse. Fala da trilha da serpente até o fim da serpente. Trilha do diabo até o fim do diabo. E fala do processo, do plano da redenção de Deus, desde quando ele a programou até o final, redimindo o último eleito. Nos selos você vê as duas linhagens. Por isso que você tem que ler isso com a alma, porque este é o alimento da alma do eleito. Revelação. Vamos voltar aqui, 276, página 38 da mensagem O Primeiro Selo. O profeta diz: veja, cada vez que uma vitória ganha ou algo acontece, um nome é mudado na Bíblia. Você já viu isso na Bíblia? Aí ele cita do parágrafo 277. Veja nos dias de Abraão. Primeiro ele era Abrão e nunca pôde ter aquele bebê, até que seu nome foi mudado para Abraão. E Sarai, sua esposa, seu nome era Sarai, não tinha nada a não ser um ventre morto, até que seu nome foi mudado para Sara.
Você sabia que nós também temos que ter nosso nome mudado para termos favor com Deus? Que até encontrar a palavra, o nosso nome é mundano, pecador, sujo. Quando a palavra vem a nós e nos transforma, nosso nome é mudado, nos tornamos cristão. Aleluia. Sarai e Abraão não podia ter o filho prometido por Deus, que era Isaque, sem que primeiro seus nomes fossem mudados. Há um significado muito grande nisto. Parágrafo 278. Jacó, lembra de Jacó? Jacó significa suplantador, enganador, e isto é o que ele foi. Ele colocou uma pele de ovelha sobre si mesmo e enganou seu pai, profeta, Isaque, para tomar a primogenitura, do seu irmão Esaú. Ele colocou as varas de álamo na água e as salpicou para enganar seu sogro Labão. E manchava as vacas quando estavam prenhas ali, ao ver aquelas varas pintadas. As vacas engravidavam ali na beira da água e as crias saíam manchadas com suas crias. Para o gado e as ovelhas saíam pintadas, nada menos do que um enganador. Ele era um cientista para enganar as pessoas, especialista, não é? Verso 279. Mas uma noite ele se deparou com algo bastante real, e ele sabia que aquilo era real. Foi o vale de Jaboque. E ele permaneceu com ele, com Deus ali no vale, e o segurou, lutou com ele até vencer. Você já viu isso de um homem vencer a Deus? Jacó era um homem, filho de Isaque, de Rebeca. Porém, no seu desespero, porque ali ou ele venceria a Deus, ou então ele seria morto pelo seu irmão Esaú e pelo seu sogro Labão, que vinha atrás dele para tirar o pescoço dele, a cabeça do pescoço. Aí ele entrou em desespero e ele venceu. A Bíblia disse, o profeta não está dizendo isso de interpretação própria, ele venceu a Deus. Espere, minha irmã, espere, meu irmão, que o desespero venha a você. Você vai dizer: Senhor, eu não darei sono para as minhas pálpebras, enquanto o Senhor não mudar o meu quadro, não mudar a minha história. Porque muitas vezes nossas orações são cansativas. Oramos e cansamos e dizemos: tá bem, depois eu oro mais. Mas é porque o aperto não veio. Jacó, no vale de Jaboque, ele estava diante da vida e da morte. A vida era Cristo, a morte era o Esaú e o Labão. Ele disse: ou eu vivo ou eu morro. Ah, minha gente, se você ainda não chegou nessa bifurcação, espere que isto virá. Cada filho de Deus terá sua bifurcação. Sabe para quê? Para ter seu nome mudado, precisa de ter uma experiência com Deus. Porque a palavra cristão, que veio de um apelido que eles deram para os seguidores de Cristo lá em Antioquia, quer dizer, Cristo grande. E para termos esse Cristo grande dentro de nós, não é por um arrepio de cabelo só. Isso precisa mais do que um arrepio. Isto exige desespero na alma. E para haver desespero precisa de ter aperto. Você já viu alguém desesperar sem aperto? Quando tudo está bem, ninguém desespera quando tudo está bem. Eu estava admirado, as pessoas trancadas dentro de casa nessas quarentenas, e ainda não estão desesperadas. Tem que vir um aperto maior
para que haja o desespero da alma e dizer, como Jacó no vale de Jaboque: Deus, agora é só o Senhor mesmo. Deus, ou o Senhor me muda ou eu pereço. Ô amados, é porque o governo está dando um dinheirinho ainda, né? E tem alguma coisa onde nós apoiar. Mas deixa as coisas secar. As tetas, como eles dizem, as tetas secarem, o desespero vem. Mas não precisava disto. Não precisava disto, das tetas secarem. É porque nós, seres humanos, somos muito naturais, terrenos. Enquanto temos um apoio natural, estamos correndo atrás dele. Só deixamos de confiar no apoio natural quando aquilo seca. Aí corremos para o apoio sobrenatural, que é Deus. Mas só corremos para lá quando o natural acaba mesmo. Não precisava ser assim, não é verdade? Era para nós buscar a Deus como Ele pediu, em primeiro lugar. Esteja chovendo ou sem chover, esteja bem ou esteja ruim, deveria ser o praxe nosso, buscar a Ele em primeiro lugar. Mas Jacó, ele permaneceu com ele e segurou até vencer, e seu nome foi mudado para Israel, de Jacó, que quer dizer suplantador, enganador, para Israel, significando um príncipe com o poder diante de Deus. Quem luta com Deus, quem vence a Deus, se torna um príncipe de Deus, um filho de Deus. Vence a Deus com a alma. Sabe que a alma vence a Deus? Jacó venceu. A alma constrange, a alma desesperada, a alma angustiada, amados, ela constrange a Deus descer e nos ajudar. Você lembra daquele juiz, da parábola que Jesus conta lá em São Mateus, daquela viúva que estava recorrendo a um juiz iníquo, um juiz mau? Mas ela parou na porta do juiz e começou a pedir em desespero. E aquele juiz iníquo, ele era mau, ele disse: eu sou iníquo, mas hei de fazer justiça, porque essa mulher está insistindo demais. A alma, amados, Jesus, nosso Deus, não é iníquo, mas a alma é a voz que chama a atenção de Deus. Se aquela viúva chamou a atenção de um juiz iníquo, e a alma do cristão, será que ela não chama a atenção do Deus bom? Chama. É porque ainda nós não oramos a oração da alma. Nossa oração ainda é: Jesus, abençoe meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido. E eu estou com sono, eu vou dormir. Isso não passa nem do teto. Deixa a coisa arrochar e você vai dobrar o joelho com lágrimas. Lágrimas é que move a Deus. A oração com lágrimas é que atrai o olhar de Deus para nós. A oração com lágrimas é que move as entranhas de Deus. Enquanto isso não descer fundo em nossas almas, nós vamos estar do jeitinho de todos os humanos, querer ganhar no grito, na briga, na lei. Qualquer coisa leva no delegado, leva no juiz, ganhar no grito. O cristão não faz isso. A Bíblia condena o cristão. Leia lá 1 Coríntios 6. O cristão não leva ninguém na delegacia nesse caso. O cristão, ele leva ao pé da cruz. Senhor, Tu és o meu juiz, Tu és o meu advogado, cuida de mim, cuida do meu caso. Porque se o Senhor não cuidar, Deus, quem é que pode cuidar melhor do que Ti? Jacó conseguiu audiência com Deus.
Oh, amados, não tem coisa boa quando você consegue, quando você consegue alcançar audiência com Deus. Você não quer sair dali, você fica lá 1 hora, 2 horas e quer ficar mais, porque sua alma entra em contato com Deus. Jacó ficou a noite todinha. Se precisasse ficar o dia todo, ele ficaria. Assim é você. 280, isso é correto, a congregação diz amém. Cada vencedor. 281, Simão era um pescador, mas quando sua fé se susteve e viu que aquele era Jesus que estava o chamando, quando ele lhe disse que ele era o Messias e lhe disse o seu nome, qual era o nome do seu pai, não é? Jonas. Ele venceu e seu nome foi mudado de Simão para Pedro. Ah, amados, se você deixar esta palavra descer na sua alma, esse rótulo que você tinha em toda a sua vida, lá vai ele, ó, o mulherengo, lá vai ela, a prostituta, lá vai ele, o ladrão, esse rótulo de pecador vai sair. Sangue lava. Aí você vai ter um novo nome. Lá vai um cristão. Eu creio que Maria Madalena, por muito tempo, ela carregou um rótulo horrível. Ah, mas aquela mulher toma o marido das outras. É a prostituta, é a Magdala, a mulher Maria de Magdala. Rótulo horrível, é a prostituta. A samaritana é a prostituta, ela toma o marido das outras. Mas quando elas tiveram aquele encontro com Deus, elas obtiveram um novo nome, de prostitutas para cristãs, nascidas de novo. Oh, amados, o Evangelho nos muda. Não um Evangelho técnico, teórico, mas o Evangelho encarnado em nossa alma. O Evangelho técnico, se mudasse, as denominações eram todas nascidas de novo. Mas infelizmente, estão piores do que os do mundo. Deus tenha misericórdia de todos nós. Parágrafo 282. Saulo era o nome dele. Um bom nome, Saul. Saul foi um rei certa vez em Israel. Mas Saulo, esse nome Saulo, não encaixava como um apóstolo, que a palavra Saulo quer dizer perseguidor. Não poderia isso encaixar para um apóstolo de Jesus. Poderia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. Então Jesus mudou o seu nome para o quê? De Saulo para Paulo. Saulo quer dizer perseguidor, Paulo quer dizer o perseguido, o prisioneiro. Veja, os filhos do trovão e assim por diante. E Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando ele estava na terra, ele era o Redentor, isto é verdade. Mas quando ele conquistou a morte, o inferno e os venceu e subiu ao alto, ele recebeu um nome. E esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtém nada. 284, isso será revelado nos trovões, um novo nome. Vem, observe o mistério, ele está vindo, cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Você sabe disto? Tem que haver algo. Observe, ninguém conhecia a não ser ele mesmo, o seu nome. Agora, observe, ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Aí ele vem para Apocalipse 19, onde lemos do verso 11 ao 16. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, falando da vinda de Jesus, terceira vinda para implantar o reino milenial. Ele vem com esta vestimenta para mostrar, é com esta veste que eu venci. Manchada de sangue. Que uniforme, amados. Não troque este uniforme, minha irmã.
para o uniforme mundano. Próprio Rei dos Reis, quando desce para implantar o reino milenial, ele vem com o velho uniforme dizendo: é com este uniforme salpicado, manchado de sangue, é que eu venci e conquistei a morte, o inferno, a sepultura. Estou vivo e vivo para sempre, mas pelo poder deste sangue, manchado de sangue. Oh, amados, nós vamos chegar lá, mas é também com nossas vestes manchadas com o sangue de Deus. O que é o sangue de Deus? É a palavra de Deus, é a vida. O sangue é vida, é a vida de Deus em nós. Você não quer manchar suas vestes com a vida de Deus? Sangue fala de vida. Manche suas vestes espirituais com a palavra, com a vida. Não tem escrúpulo, não. Muitas vezes o crente tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de orar lá no restaurante, dizer que é cristão. Isso é não querer vestir as vestes ensanguentadas. Aquele sangue que estava manchado nas vestes de Jesus fala da vida de Jesus. Vistamo-nos, amados, com este avental, com este uniforme dele, dizendo: eu estou vencendo por este mesmo sangue, por esta mesma vida que ele venceu, eu também estou vencendo. Aleluia. E seguiam nos exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos linho fino e branco. Ele precisou vestir, sujar, molhar, umedecer suas vestes de sangue, para que nós pudéssemos descer de linho branquinho, linho fino e branquinho. Mas ele desceu com suas vestes salpicadas, molhadas de sangue, para mostrar: com este meu sangue eu criei uma igreja vestida de branco. Ela desce com vestes de linho fino e branco, mas ele não. Ele desce com a veste de sangue, mostrando esse sangue. Com este sangue eu purifiquei minha igreja. Com este sangue eu conservei minha igreja limpa, com vestes limpas, branca, 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 pura. Amados, amemos esse sangue. Não é mais a química, é a palavra, é a vida que estava na química, é a palavra, é o Espírito Santo em nós. Amados, nós não estamos numa mera religião, numa mera denominação, contando historiazinha para vocês. Nós estamos falando de um reino. Aleluia! E da sua boca saiu uma aguda espada. Essa espada é poderosa. A única arma que o diabo teme é esta espada. O diabo não tem bomba atômica, ele tem melhor. Aliás, ele é o maior cientista. Você lembra lá em Gênesis? Dos filhos de Caim é que vieram os melhores cientistas. Leia a biografia dos filhos de Caim. Filho de Abel era simples, filho de Sete, né? Mostrar bomba atômica para o diabo, ele disse: ih, rapaz, eu tenho uma melhor, com mais não sei o que, megawatts, né? Mas da boca de Jesus, veste ensanguentada, e da boca saía a espada afiada. Amado, se você vestir essa veste de Jesus, você vai ter essa espada saindo da sua boca. Viu?
para ferir com elas nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vai pisar sobre a cinza dos ímpios. Malaquias capítulo 4. E o rei e a rainha durante o milênio, descendo para implantar o reino milenial, vai pisar no lagar da ira, sobre a cinza dos ímpios. Oh, amados, essas madames cheias de colares pecaminosas se tornarão cinzas. E você, minha irmãzinha, meu irmãozinho cristão, estará naquele dia pisando sobre a cinza dos ímpios. Não é pouca coisa ser crente, não. Ser crente é um valor muito alto. Isto é revelação dos céus. A igreja precisa estar familiarizada disso. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, regerá com vara de ferro. Veja agora, e no vestido, veja no vestido dele, e no vestido, e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vestido salpicado de sangue, mas sobre aquele sangue no seu vestido, aquele nome tão grande, tão lindo: Rei dos Reis. Por que esse nome é escrito em cima do vestido salpicado de sangue dele? Mostrando para nós que ninguém conquista sem ser martirizado, batalha, receber cicatrizes. Ninguém vence. Ele não recebeu esse nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, de braços cruzados. Muitas vezes nós queremos ir para o céu assim. Qualquer coisinha na nossa vida: ah, não, desse jeito eu vou sair da igreja, desse jeito eu vou deixar de ser crente. Preguiçosos que somos nós. Preguiçosos. Qualquer contrastezinho da nossa mentalidade, já estamos desanimando. Não, ele vestiu, ele mesmo ensanguentou essas vestes. Jesus, onde o Senhor adquiriu essas vestes sangrentas? Não, foi no campo de batalha, para abrir caminho para a minha igreja e dizer para ela: siga-me, siga-me esse caminho sangrento, e vocês estarão na glória como vencedores. 285, aí veio o Messias, aí está ele, não aquele sujeito naquele cavalo aqui atrás de Apocalipse 6, não é? Esse sujeito aí é um fantasma, fantoche. Observe a diferença. Aqui ele se coloca com o livro em sua mão. Ele, esse de Apocalipse 19, ele desce com o livro. No livro da redenção, contendo os nomes de todos que ele redimiu. E entre eles eu creio com todo o meu coração. Você deve crer com todo o seu coração naquele livrão que ele vai trazer na sua mão, contendo os nomes. Eu creio que está lá o nomezinho meu: Adalto Mateus Vitória. Pela graça, o seu também. Aleluia! Que ele coloca com o livro em sua mão. Aqui a obra redentora está. Ele não tomou o seu lugar ainda hoje. Ele vai tomar lá naquele dia. Então, não foi o Cristo que saiu, o Espírito Santo. Em Apocalipse 6, não. Ele vem em Apocalipse 19. E Apocalipse 6 é o imitador, é o diabo. 286. Não discordando com aqueles grandes homens. Não, Senhor, eu não faço isso.
eu não gostaria de fazer isso, mas esta é a minha revelação disto, veio? A coluna de fogo, selos foi a coluna de fogo que veio no quarto onde o profeta estava estudando e mandou ele escrever e falar aquilo que a coluna de fogo, Logos, esse Logos é o mesmo Elohim, lá quando não havia nada, ele já existia. Por isto, acabamos de ler em Apocalipse 6, verso 1. E havendo o Cordeiro é Cristo, Cristo é a palavra, Cristo é o Logos, Cristo é a coluna de fogo. Portanto, esta mensagem não é de William Branham. William Branham só foi um instrumento que Deus usou para trazê-la para nós. Mas quem trouxe a William Branham foi o Cordeiro, que é Cristo, que é o Logos, que é o Verbo, que é o Elohim. Desceu em 1963 lá nas montanhas e através daquela nuvem, formando aquela nuvem de 7 anjos. No centro, figura do rosto. Você pega ali a figura do rosto de Jesus. E disse: volta para o leste e lá eu te encontrarei. E rapidamente, dias depois, ele voltou para Jeffersonville. Ele estava no oeste, lá no oeste, na divisa do México quase. Ele voltou para Jeffersonville e lá no quartinho estudando, essa mesma coluna de fogo descia toda noite e dizia: William Branham, escreva isto, fale assim. Ele disse: as anotações que eu tinha sobre os selos, que preguei em outras ocasiões, eu tive que rasgar todas. Não conferiu nenhuma com a Bíblia, com o que ele me trouxe. Porque o Cordeiro é que traz, que as anotações que ele tinha antes era baseado no livro de teólogos, de Ellen Wright, de Smith e tantos outros. Não é, porque se fosse, tinha que ter escrito em Apocalipse 6, e havendo Ellen Wright aberto selos, e havendo John Smith aberto selos. Não, Apocalipse 6, verso 1, e havendo o Cordeiro. Glória! Isso deve trazer uma sensação de segurança. Nós estamos na religião do Cordeiro. William Branham foi o instrumento. Nós não adoramos William Branham, amamos porque ele foi um instrumento valoroso que Deus usou para trazer essa palavra. Mas quem trouxe foi o Cordeiro. Cordeiro é Cristo, é a palavra, é o Espírito Santo, é o Elohim, é a mesma coisa, são terminologia de palavra, mas se refere ao mesmo ser. Estamos, amados, alimentando do Cordeiro. Oh, isso é lindo demais. Cada culto, cada mensagem que você lê, estamos alimentando as nossas almas do Cordeiro, alimento do Cordeiro. É o El Shaddai. El Shaddai quer dizer aquele que tem seios. E nós estamos amamentando nos seios. 2 seios, o Velho e o Novo Testamento. 2 seios de El Shaddai. Dia e noite, alimentando de El Shaddai, de Cristo, da palavra, de Elohim. Oh, que privilégio nós temos, amados, de estar neste Evangelho. Nós não merecíamos, não fizemos nada, porém Ele nos trouxe, cruzou o nosso caminho, nos trouxe para isto. Oxalá nós valorizamos isto mais. Ajuda-nos. Agora a página 40. Se você tem algo diferente, bem, tudo bem, mas para mim, isto não está certo. Tradição, interpretação. A noiva não é guiada por interpretação. Ela é guiada por revelação. Veja, eu creio desta maneira. Perguntasse para ele um mês antes, ele dizia: eu creio desta. Agora que a partir dessa data que a coluna de fogo veio a ele,
ele pôde afirmar e bater o martelo: eu creio é desta maneira. Irmão, não importa o quanto tempo de ignorante você foi, mas quando essa palavra desce no seu coração, esqueça do que você aprendeu lá atrás. Diga: agora eu creio dessa maneira. Deus não é 3 pessoas, mas Deus é 3 atributos, mas é uma pessoa só. Eu creio que o batismo não é nos títulos, mas é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não creio mais em santolatria. Eu creio que há só um mediador entre Deus e os homens, mas esse mediador não é Santa Luzia, nem Maria, nem João, nem William Branham. Esse mediador é Cristo. Eu creio é desta maneira que a coluna de fogo trouxe. Feliz do crente em ficar atrás da palavra. Quando o mundo está em um labirinto religioso, a noiva tem luz nítida e clara onde pisar seus pés firmados no Evangelho. Oh, que privilégio é ter um profeta! Agora é o parágrafo 287. E observem, Cristo não é visto mais. Desde quando termina a última era da igreja, Apocalipse 4, ele se apresenta no primeiro versículo, segundo versículo de Apocalipse 4, ele já se apresenta lá em cima, chamando suba cá. E de Apocalipse 4 ele volta a apresentar em Apocalipse 19, descendo com ela. Ele sobe em Apocalipse 4 com a noiva, suba cá, João ali é o tipo da noiva, ela sobe com ele. E desce novamente para implantar o reino milenial em Apocalipse 19. Então dali para frente é só história. E quem fica governando é a grande tribulação, o diabo. Trata-se dessas coisas. Observe, Cristo não é visto mais. Veja, desde aquele tempo lá de Apocalipse 4. Mas ele está sobre um cavalo branco. Ele, esse sujeito aí que vem enganando de Apocalipse 6, o diabo. Então, se esse sujeito está cavalgando em um cavalo branco, ele é apenas um personificador de Cristo. Vem? Entenderam isso? A congregação diz amém. Observe, o cavaleiro do cavalo branco não tem nenhum nome ali. Você veja lá Apocalipse 6, nós acabamos de ler, eu vi a denúncia do leão, o primeiro animal. Vem ver! Aquele vem ver, gente, tem coisa atrás disso que não é brincadeira. O 7º anjo mostrou coisas, só naquele vem ver. Vem ver! Uma das coisas da denúncia do vem ver é que ele não tem nome, ele vem no anonimato. Cristo não, ele tem um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse camarada aí não tem nome. Ele pode ter usado 2 ou 3 títulos, né? Trindade, o nome que ele traz é título. Vejam, mas ele não tem nenhum nome. 289, mas Cristo tem um nome. Qual é ele? Palavra de Deus, né? É isto que é o que é. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, vem? O cavaleiro não tem nome, esse lá de Apocalipse 6. Mas Cristo é chamado, lá em Apocalipse 19, a palavra de Deus. Cristo, a palavra, o Espírito Santo, o verbo, Elohim, El Shaddai, tudo refere-se ao mesmo Deus, viu? É isto que ele é chamado assim. Agora ele tem um nome, que homem algum conhece, o nome real dele, de Deus. Mas ele é chamado a palavra de Deus aqui para nós. Por esse sujeito não é chamado de nada. Veja lá, nós acabamos de ler agora Apocalipse 6. Só vem a denúncia do leão. Vem ver, olha lá, ó, vestido de branco, bonitinho, penteadinho, todo engomadinho, com a Bíblia debaixo do braço. Mas veja, ele está no anonimato. Vocês têm que ter cuidado com essas doutrinas que saem aí, salvadora da pátria, cheio de gente engomadinho, bonitinho, falando bonito, com a mensaginha debaixo do braço, falando em William Branham, Bíblia. Cuidado com esses camaradas, viu? É o mesmo camarada de Apocalipse 6, verso 1 e 2, viu?
O leão, que é o Espírito Santo dentro de você, deve denunciar, dizer: vem ver de onde ele sai. Sai do engano, da interpretação, do ismo. Sai para lá, trem ruim. Você tem que falar assim. Nem receber na sua casa. Tem muito crente que é muito educado. Muitos crentes muito educados. A Eva foi educada com a serpente. O que a serpente fez com ela? Levou ela para o caos, e toda a raça humana. Tem coisa que você não pode ter educação com o diabo, não. Você tem que dizer: olha, na minha porta, na minha casa você não entra. Ah, mas eu sou crente da mensagem. Não, crente até o capeta é. Eu quero pessoas que me tragam a marca ensanguentada do Evangelho, que é o amor divino. Pessoa que chega difamando na sua porta, falando mal do pastor A, do pastor B, do pastor C, e dizendo que ele é o santinho, é um mentiroso. É um mentiroso. Todos nós, como humanos, não temos condição de apontar o dedo moralmente para ninguém, amados. O cristão, ele carrega a veste ensanguentada, dizendo: é o sangue que me conserva limpo. Eu também não presto, mas é o sangue. Minha veste está manchada de sangue, sangue de Deus. Eu preciso do sangue de Deus. Qualquer pessoa que chegar com a veste sem sangue, manda embora, viu? Manda embora. Chegar com veste de juiz, não, aqui nós precisamos de veste de sangue. Veste de juiz, não. Agora onde eu estou aqui, irmãos, é o 290, né? O cavaleiro não tem nenhuma flecha, veja aí, não tem nome, não tem flecha em seu arco. Você observou? Ele tinha um arco, mas nada é dito quanto a ele ter flecha. Veja, então ele deve ser um enganador. Isto é correto. Talvez ele tenha muito trovão e nenhum relâmpago. Mas você encontra que Cristo tinha os dois: relâmpago e trovão. E chuva também, não é? Chuva do Evangelho. Pois na sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e ele fere as nações. E esse sujeito não pode ferir nada, veja, mas ele está fazendo um papel de um hipócrita, anonimato, sem flecha, está cavalgando em um cavalo branco para enganar, porque tem que vir branco. Toda mentira tem que ter 99,9% de verdade, senão não é a boa mentira. Para ser uma boa mentira tem que ter 99,9% de verdade, senão não é boa mentira para enganar. E esse camarada veio bem equipado. Ele é um macaco velho. Ele sabe como mentir perfeito. Saindo para conquistar. 291. Cristo tem uma espada afiada. E observe, ela sai da sua boca, a palavra viva. Esta é a palavra de Deus revelada aos seus servos. Como ele disse a Moisés: vá, se ponha de pé e estenda aquela vara e chame as moscas. Aquela espada de Moisés era uma vara torta, era autoridade. A espada de Davi era uma fundazinha com pedrinho, estilingue. Era a espada de Davi, era a arma poderosa de Deus. A espada do eleito é o Espírito Santo. E ali apareceram as moscas. Moisés estendeu a vara. Claro, seja o que fosse que ele dissesse, ele o faria. Aquilo aconteceria. Sua palavra viva. Deus e sua palavra são a mesmíssima pessoa. Deus é a palavra. Aleluia. Nós é que mudamos de personalidade. Nós falamos uma coisa e praticamos outra. Mas Deus não, Ele tem uma única personalidade. Ele, sua palavra é a mesma coisa. Se Ele diz que a oração da fé cura o doente, cura. Só não cura se o doente não crê, mas se crê, cura. Ele, sua palavra é a mesma coisa. Se Ele diz que o sangue dele te salva, Ele salva. Você que fica enchendo a cabeça de dúvidas: será que eu sou salvo? Será que eu sou salva? Será que eu sou salvo? Uma irmã sempre me liga: pastor, eu estou sofrendo complexo, pastor, eu não sou salvo. Eu disse: irmã,
cria juízo, menina. Jesus já te salvou há 2000 anos atrás, fica ouvindo o diabo na sua cabeça. Não é? Nós damos lugar à dúvida, por isso que ficamos com mente carregada de trauma. Isso é o diabo que você está dando ouvido. Creia em Deus, o sangue te lavou, você é mais alvo que a neve. Apocalipse 19, ele desce com a veste de sangue, porém ela não. A veste dela é branca, é linho fino, é branca. A igreja veste de branco, porque ele nos lavou. Oh, glória a Deus. Tem que parar, né? O relógio já mandou parar. Sexta-feira a gente prossegue. É pepitas, amados. Ame isto. Ame a palavra. Esse é o nosso maná de Elohim, de El Shaddai. Vamos lá, pastor Samuel. Aleluia. Amém, graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus. Você foi ajudado, abençoados por Deus. Por isso nós podemos dizer graças a Deus. Olha, enviamos a nossa saudação a todos os irmãos que nos acompanhou nesta noite através das conexões pela internet. Nos Estados Unidos, no Texas, Adoração, na Bahia, em Itabuna, Lília e família, em Serra Dourada, Benailton e família, em Guanambi, Laudelina, em Brejinho das Amentistas, Maria, Creuza e família, no Distrito Federal, em Águas Claras, Sama, Duarte e Mariano, também em Brasília, senhor? Então deve ser... tá. Em Brasília, Raíssa, Marinângelo e Matheus Barbosa. Em Braslândia, Divino, Maria Olímpia e família. Na Candangolândia, Ivone. No DVO, Valci e Hudson Júnior. Também Cleonice, Gabriele e Leandro. Em Ceilândia, Eupídio e família. Jefferson, Esté e Stephanie. Leonardo Leite, Valdinei e família. O Anderson e família. E Inaldo e família. No Gama, Beth, Irani, Poliana, Nilde e José, Tânia Simplício, Cátia Simplício, João dos Santos e família. No Riacho Fundo, Bruno Gonçalves, Milta e Rubem, José Correia, Febe Giovana e Glauco e família. Em São Sebastião, João Júlio e Thaísa. Em Santa Maria, Luiz José e família, Joana Feliciano, Paulo Sabino e Lindete e Rebeca. Em Taguatinga, Glauter e família, Lourenço, Isaac e família. No Recanto das Emas, Walter e esposa. Também Socorro Marques. No Espírito Santo, em Viana, Joanir Lima. Em Goiás, na Cidade Ocidental, o Arlen, Thaís, Amanda e Maria Luísa, Wesley Carvalho, Douglas e Ana, Wilkerson e Sabrina. Em Hidrolina, Maria Xavier. Em Iaciara, Coraci. No Jardim ABC, Fernando e família. No Jardim Gá, Adriana, Félix e família. Rosana e Ellen. Delma Oliveira, Eduardo e família. Vinícius, Daiane Alves, Dalvirene e Pedro Matos, Avane e família, Tim e família, Wesley Alves, Damião Cassiano e família, Zeferino e Iara, Maria do Socorro, Maria Marques, Caroline e Ricardo Filho, Cassiano Siqueira, Danilo e família, Varqueline e família e Letícia Camelo. No Jardim Zuleika, Eliane Fontelli e família, Sara Souza, Stephanie e Leonardo. Em Planaltina de Goiás, Crenilson e Maria. Em Lusiânia, Lúzio e família, Virgílio e família, Genilson Ribeiro, José Rufino, Elma Bessa. Em Minas Sul, Bruno e Maiara, também Jorge e Diva Cunde. No Novo Gama, Antenor e Nilza, José Inácio e família, Sheila Regina, Antônia Pires, Marlene e Júlia, Maria Eugênia. Em Valparaíso, Aurelina Maria, Débora Raquel, Elaine e Natane, Larissa Duarte, Neves Camelo e família, Osana Borges, Patrícia Camelo e família, Rafael Júnior, Elaine, Abdias e Eliane, Sandra Magalhães e família, Leia e filhos, Lídia, Heloísa e Júlia, Meire Borba e Júnior, Cida Campos e família, Lucelene, Samara, Marcelo e Isabela,
também Manuel Lima. Em Vianópolis, Sebastião de Souza. Em Acreúna, Emílio Cunde e família. Em São Miguel do Araguaia, Palmeirinda Pinheiro. No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Thalita Camargo. Em Dourados, Genesia Teuvina. Em Minas Gerais, em Periperi, Fernanda de Jesus, Luiz Siqueira e família, Noêmia e Elisa, e Valdivino e família. No Riacho Novo, Maria Beto e Samuel, também Sebastião e família. Em Teófilo Tony, Milza e família, também Walter. Em Uberlândia, Jonas e Rosa. Em Alfenas, Milaine. Em Umburana, Nilza Borba e família. Em Araxá, Davi Givanildo e Airã. No Paraná, em Cambé, Marialva e família. Em Curitiba, Wilson Vale e família. Em Foz do Iguaçu, Egberto e família. Também Noel Werneck. Em Londrina, Ivani Pereira Gonçalves. Em Marialva Dirce. Em Telêmaco Borba, Genilson da Luz Fragoso e família. Em Maringá, Olívia Leal. No Pernambuco, em Recife, Pacheco e família. Em Rondônia, em Porto Velho, Belarmino Alves de Oliveira. Em São Paulo, em Araçatuba, Fumil e Neuza Camimura. Em Conchal, Otávio e família. Em Guararapes, Edna, Heloísa e Beatriz. Em Itapira, Heitor e família. Em Mogi das Cruzes, Ruth Peixoto e também Cleusa. Em Morro Doce, Valdirene, Cauã e Isaac. Em Rubiace, Aparecido Ferreira e Orminda. Em Santo André, Silas e família. Em São Paulo, José Braz e família. Em Santo André, Sheila Camelo. Em Valparaíso, Débora Abner e também João Lucas. Em Jaú, Jesus e Clares. Em São Manuel, José Ferreira e família. Aproximadamente 3.400 conexões que nos acompanhou nesta noite. Que o Senhor Jesus continue abençoando, recompensando a cada irmão, a cada irmã. Aqui veio o pedido de oração em favor de Samira, Sofia, Bruno e Rosilene. Vamos nos colocar em pé, agradecermos a Deus por esta reunião, por mais este culto, e também orarmos em favor desses nomes que foram citados. Senhor Jesus, nosso bendito e eterno Deus, Pai, o Senhor falou mais uma vez no nosso meio, aonde nós temos sido ajudados, Pai, aonde temos sido recompensados, Senhor. Ó Deus, a Tua mão tem estado conosco, Pai, nos ajudando, nos livrando, nos protegendo, Senhor, e nos dando, Senhor, este alimento espiritual, que é a Tua palavra. Chuvas de bênção têm sido caído no meio desta igreja, aonde esta igreja tem sido recompensada, ajudada, abençoada por Ti, através da Tua palavra, Senhor. Colocamos estes nomes que foram citados em Tua presença, Senhor, que o poder desta palavra que foi pregada nesta noite, Pai, possa trazer cura, libertação aos enfermos, Pai, aqueles que estão oprimidos, Senhor, que eles possam, ó Deus, ser ajudados nesta noite, ó Pai. Pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos em paz, guardados, protegidos com a Tua mão de misericórdia, Senhor, e que possamos ser ajudados amanhã, no culto de amanhã, Senhor, sendo abençoado através da Tua palavra, na escola dominical, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor.